Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso. Hoje vamos falar sobre números complexos e o tema da aula é argumento de um número complexo. Para a aula de hoje eu separei a atividade 6, caderno do aluno do estado de São Paulo, terceira série do ensino médio. Então a atividade é o seguinte: determine o argumento do número complexo z igual a menos 3 menos 4i. Então só para lembrar, o número complexo ele vai ser representado por uma parte real, que nesse caso é o menos 3, e uma parte imaginária, que nesse caso é o menos 4. Tá bom? A parte imaginária acompanha a letra i. Então, antes de encontrar um argumento, eu tenho que representar esse número complexo aqui no plano que a gente chama de Argand-Gauss, onde o eixo que a gente conhece como o eixo do x no plano cartesiano vai representar a parte real e o eixo do y a parte imaginária. Tá bom? Então, o ponto que representa o número complexo eu posso chamar pelo afixo. E o afixo ele é representado da seguinte forma. Vou representar aqui pelo ponto A, menos 3 em relação ao eixo real e menos 4 em relação ao eixo imaginário. E se eu ligar esse ponto A aqui à origem do plano de Argand-Gauss, eu vou ter o segmento da origem até o ponto A. Tá bom? Bem, esse segmento eu consigo determinar a distância dele, a medida dele, por duas formas. A primeira que eu mostrei na aula passada, no vídeo anterior, é o Teorema de Pitágoras. Tá? E o segundo é semelhante ao Teorema de Pitágoras, mas a gente vai chamar que é o módulo do número complexo. E eu vou representar ele da seguinte forma: letra Z e a letra Z entre duas linhas, tá bom? Não é um parênteses, são duas linhas. Então vou resolver aqui utilizando o módulo do número complexo. Como é que funciona? É a raiz quadrada do quadrado aqui, ó. Notem que eu formo um triângulo retângulo aqui no plano de Argand-Gauss. Um dos lados mede 3 e o outro lado mede 4. Tudo bem? Então, vai ser o quadrado do número real ao quadrado, que é menos 3, mais o quadrado da parte imaginária elevado ao quadrado. Bem, menos 3 ao quadrado é 9 e menos 4 ao quadrado é 16. Tudo bem? Tudo isso dentro da raiz quadrada. E por fim, 9 mais 16 equivale a 25. E a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Bem, essa é a fórmula do módulo. Se você utilizar a mesma conta aqui para fazer o Teorema de Pitágoras, você vai ver que é bem semelhante, vai dar o mesmo número. Bem, então, eu determinar o módulo de um número complexo, eu determinar a distância de O até o ponto A, da origem até o ponto A. Tá bom? E a gente chama isso de módulo. E para a gente determinar o argumento vai funcionar da seguinte forma. Dentro desse triângulo retângulo aqui, em relação ao eixo real aqui, eu tenho o ângulo que eu chamei de ângulo alfa. Tudo bem? Então, só para lembrar, um lado do triângulo é 3, o outro lado é 4. O θ, que é o argumento, eu determinar o ângulo em relação aqui, ó, a essa parte do eixo real, vai ser a abertura em relação ao eixo real aqui, até o módulo do número complexo. Tudo bem? Então, vai ser representado pela letra θ, letra grega. Então, vai ser toda essa abertura aqui, ó. Deixa eu fazer de outra cor para ficar mais claro. Então, o θ vai ser toda essa abertura aqui. Tudo bem? E o alfa vai ser somente o ângulo que está dentro do triângulo. Então, para calcular o valor de alfa, eu posso utilizar as três razões trigonométricas. Eu posso utilizar o seno do ângulo alfa, que é cateto oposto sobre hipotenusa. Eu posso usar o cosseno do ângulo alfa, que é cateto oposto sobre hipotenusa. Ou a tangente do ângulo alfa, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá bom? Se eu for utilizar o seno, vai ficar assim, ó, o cateto adjacente do ângulo alfa, adjacente ao que está o lado que está encostado ao ângulo, então é 3. A hipotenusa é 5, que nesse caso é o módulo. Então vai ficar 3 sobre 5. O cosseno vai ficar 4 sobre 5 e a tangente vai ficar 4 sobre 3. Eu determinando qualquer uma dessas razões trigonométricas, eu vou determinar o ângulo alfa. Conforme o caderno do aluno nos dá o valor de θ, uma tabela que indica a tangente, então a gente vai utilizar a tangente para determinar o ângulo. Então, eu dividindo 4 por 3, eu vou ter 1,333. Bom, e olhando na tabela aqui, a coluna da tangente, o número que chega mais próximo de 1,333 está aqui, ó. É 1,3270. Então, eu posso concluir que o ângulo alfa
é igual a 53 graus. Bem, agora para descobrir qual que é o valor do θ, notem o seguinte. Eu tenho aqui o ângulo θ, não sei se você consegue acompanhar. O ângulo θ, ele vai ser o quê? Ele vai ser 180 graus, tá bom? Mais o ângulo alfa, que foi o que a gente determinou, tá bom? Então, eu posso indicar o θ pela somatória de 180 graus mais o ângulo alfa. Lembrando que o ângulo alfa é 53 graus, e 180 mais 53 vai dar 233. E esse ângulo que eu encontrei aqui, eu vou chamar que é o argumento do número complexo z igual menos 3 menos 4, 4i. Tá bom? Então sempre tem que lembrar, primeira coisa, eu determinei o valor do ângulo alfa e depois eu somei com 180 graus, porque o θ ele começa aqui, que seria como se fosse o zero da circunferência trigonométrica, ele dá 180 graus mais um pedacinho que a gente chamou de alfa. Bem, espero que você tenha entendido. Marque aí como gostei. Se você não entendeu, pode colocar nos comentários que eu tiro a sua dúvida. Se inscreva no canal e até um próximo vídeo. Obrigado.